Olá, hoje eu vou falar para vocês do livro Viagens da Minha Terra, do Almeida Garrett, né? O Almeida Garrett, ele é português e esse livro trata de Portugal da época, né? Primeiramente, as histórias aqui são várias histórias, várias crônicas, elas foram publicadas nos folhetins da Revista Universal Lisboense entre 1845 e 1846. Né? É a única obra romantista portuguesa que possui e foi classificada assim por causa de suas estruturas de linguagens inovadoras. Ela trata da decadência do Império Português, né? E ela tem dois eixos narrativos. Então, no primeiro eixo tem as impressões das viagens com citações literárias, né, filosóficas e históricas. Então tem ali subjetivas digressões e a intertextualidade, né? Então você percebe ali uma certa mistura, né, dos sentidos. Fala da viagem, mas também faz uma associação daquela viagem, daquela coisa, com algum pensador, com alguma frase de algum pensador. Né? Cita de tudo. Então tem William Shakespeare, tem Estação do Napoleão Bonaparte, tem Camões, tem Goethe, tem Homero, né? Tem aí o Bacon, tem Dom Fernando, enfim. E essas situações elas vão indo. Depois, o segundo eixo narrativo são impressões pessoais do autor, mas elas são tratadas em volta de 5 pessoas como pano de fundo. Né? Então trata das lutas liberais e miguelistas ou liberais e absolutistas de 1830 a 1834, que era para definir ali a divisão, né, de esquerda e direita da época de Portugal, da população. Foi uma guerra civil portuguesa que teve na época, né? Essa vontade de viajar cita muito no livro Entre Lisboa e Santarém, né? Tem ali traçado comentários na história através de uma janela que é tratada na história. Aí conta a história da Joaninha, que é uma moça que mora com a avó, Dona Francisca. Aí tem uma semana lá que o Frei Diniz ele traz notícias do filho da Dona Francisca, que é o Carlos, né? E aí o Carlos ele faz parte do grupo do Dom Pedro. Então ele saiu dali, né? Foi para Lisboa, capital. Frei Diniz ele é um nobre que virou frei, ele largou tudo para virar frei. Né? E aí até o narrador critica essa facilidade, né, de uma pessoa que tem dinheiro do nada virar uma pessoa católica, de título católico. Né? Na época isso tinha muito peso, né? Porque ainda tinha aquela questão dos católicos ou dos protestantes, né? As minorias religiosas elas ainda não tinham tanto espaço, né? Então isso é muito tratado também no livro. O Carlos ele mora na Inglaterra porque ele foi exilado da guerra, então lá ele é casado com a Georgina, mas quando ele volta para Santarém, ele acaba se interessando pela Joaninha, que ele já se interessava, eles acabam se beijando, se envolvendo. Né? E aí o Carlos fica nessa dúvida de contar para a Joaninha ou não que ele é casado ou não, né? Como ele estava ferido da guerra, ele acaba se recuperando ali e aí ele pede para Dona Francisca contar um segredo que ela tinha lá já com o Frei Diniz, né? E aí, novela mexicana, Frei Diniz é pai do Carlos. A mãe do Carlos morreu há muito tempo, né? E aí o Carlos ele fica nessa questão interna dele, né? Tipo, nossa, meu pai estava aqui o tempo todo, né? Então ele acaba voltando para Inglaterra, mas aí a Georgina descobriu da traição dele por terceiros e ela não aceita ele de volta. E aí o Carlos acaba sendo rejeitado, fica nessa dúvida, e aí ele vira político, vira barão político e depois de um tempo ele desaparece. E aí a Joaninha e a Dona Francisca morrem, a Joaninha não teve outro relacionamento com ninguém, acaba morrendo solteira, sozinha mesmo, né? Georgina vai para Lisboa, e aí tem uma frase, né, que fala que Santarém também morre, morre Portugal, né?
O objetivo principal do autor era criticar o romancismo da época, que era aquele romancismo de água com açúcar, né? Casal, aquela história de Romeu e Julieta que nunca dá certo, né? Um amor impossível. E aí o Almeida Garrett tenta trazer um outro ponto do romantismo, que é o nacionalismo, né? É esse amor, esse romance pela pátria, né? Então os personagens representam facetas dessa guerra, né? E aí você vai percebendo, o Frei Diniz, ele representa os absolutistas ou miguelistas, que eram pessoas de direita, que eram pessoas que queriam seguir, continuar do jeito que estava, manter as tradições de Portugal na Guerra Civil, né? Aí você percebe que o Carlos, com esse comportamento dele meio rebelde, como ele fez parte ali com Dom Pedro ali da tropa, passa aquela ideia dos esquerdistas, que seriam os liberais, que junto com Dom Pedro vieram fugidos para o Brasil, depois tentaram voltar, né? Então tem aquela ideia ali, bem assim, bem camuflada, assim, né? Da esquerda, que não aceita o que não aceita a realidade, quer que mude, mas não sabe para que vai mudar também, né? Então tem ali, os personagens acabam sendo facetas dessa guerra civil que teve na época e acabam tendo de uma forma até assim metafórica, né? Essa representação, né? Na história. Por isso que ficou um marco em Portugal, do romance de Portugal. Porque é uma história que não é apenas sobre essas 5 pessoas e sobre o relacionamento entre elas. É uma história que também fala sobre esse lado nacionalista do romantismo, que é uma coisa que não tinha até então, né? Então, vale muito a pena o livro, eu recomendo a leitura. É uma leitura um pouco mais pesada por causa da Guerra Civil Portuguesa. Aqui no Brasil a gente não teve, né? A gente não tem esse estudo nas escolas, né? Ensino fundamental, ensino médio, a gente não estuda isso em história, né? A gente não estuda muito sobre Portugal, na verdade. A gente só sabe que eles vieram aqui para o Brasil e colonizaram o Brasil, né? E para aí. Então, assim, você estudar um pouco sobre a história de Portugal, entender por que acabou saindo para as grandes navegações também, o que aconteceu depois das grandes navegações, né? Como que isso influencia no Brasil e, nesse caso, influenciou na literatura, né? É um clássico até em Portugal, se não me engano, esse livro. É muito bem requisitado, né? Faz tempo que eu não ouço falar dele no Enem, por exemplo. Né? Mas é um livro que vale a pena você ler para você conhecer um pouco mais da história de Portugal e entender por que está do jeito que está, por que foi do jeito que foi, né? Então, nesse ponto de vista, é um livro que vai exigir um pouco mais de pesquisa, mas a leitura não é difícil também, é uma leitura fluida, até gostosa de ler, da intriga entre eles ali, da treta entre os 5 personagens, então é bem interessante. Vale a pena a leitura. Se vocês quiserem adquirir este exemplar comigo, só me chamar no número do WhatsApp que vai estar na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem outras edições, vocês podem adquirir pela Amazon com o nosso cupom para ajudar a manter o canal. Muito obrigada e até a próxima!